Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quinta-feira, a presença do arqueólogo Manuel Gonzalez, gentilmente vindo ao nosso programa, e também a presença do consultor ambiental Vanderlei Oliveira. Manuel, parabéns, porque esta semana você foi capa de alguns jornais importantes, inclusive o Estado de São Paulo, divulgando os achados no Porto das Naus, que nós já falamos aqui várias vezes, mas eu não tive a oportunidade de te parabenizar. E na segunda-feira, quando você veio ao programa, na verdade, nos ajudando até a fazer o programa, com a secretária de Educação, Sueli Maia, infelizmente não deu tempo de mostrar o teu achado. Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Vanderlei. Mais uma vez um prazer de estar com você aqui no programa. Boa tarde, telespectadores. Agradeço, Augusto, aí, os comentários. Realmente foi um achado sem precedentes aqui para a Baixada Santista. É o segundo engenho mais antigo do Brasil, mostrando que era um engenho açucareiro, né, muito importante para a região. Naquela época, né, Augusto, no século XVI, dizem os relatos dos cronistas que foi a primeira região no Brasil a produzir açúcar foi o estado de São Paulo, né, que hoje é o estado de São Paulo. Então nós estamos comprovando isso com o achado desse engenho do Jerônimo Leitão, que é um engenho de 1580. Nós temos fotos, enquanto o Manuel fala, dá para você colocar as fotos, Carlinha, por favor, 1580? 1580 foi a construção do engenho, lembrando que antes teve o Porto das Naus, que foi o primeiro trapiche alfandegário. Aí nós temos uma foto, né, artística mostrando o que tem de ruínas das paredes do que foi o engenho, do que foi o Porto das Naus. Essas paredes já existiam, aí as escavações, né, Augusto, você pode ver que nós temos um piso de pedra embaixo, com pedras grandes, muito bem assentadas, tem um quadrado de pedras ali em cima, aí uma outra visão desse local um pouco antes da escavação total, né, para ver o trabalho técnico que nós estamos desenvolvendo. Isso aí é só um pequeno espaço, Augusto, lá dentro do Porto das Naus. Nós estamos escavando cerca de 5%. Olha, essa estrutura foi uma das principais estruturas encontradas. É um tanque onde ficava o melaço da cana-de-açúcar. Esse melaço, ele ia para umas formas de pão de açúcar. Olha, ó, o tanque. Fica só um pouquinho, Carla, por favor. Então, Fala. Ele tem cerca de 2,20 metros, né, de diâmetro. Vou e 60... fazer uma pergunta idiota. Como é que você sabe que é um tanque de melaço, Manuel? Então, porque tem os registros históricos, inclusive nos engenhos europeus. Então essa estrutura, inclusive, só foi encontrada até agora aqui no engenho Jerônimo Leitão. Até mesmo no engenho dos Erasmos nós não temos essa estrutura circular. Veio o Vitor Mori, que é o arquiteto do IFAM, né, ele atestou, inclusive ele que levantou a questão, falou, não, isso aqui realmente é um tanque de melaço. Né? Então ele é uma autoridade hoje dentro da arquitetura histórica, e principalmente do IFAM. Então, depois desse melaço, Augusto, como eu estava falando, ele vai para a forma de pão de açúcar. Nós encontramos cerca de 400 fragmentos de pão de açúcar, que é uma cerâmica, ele tem mais ou menos 60 centímetros de altura, cônico, termina no orifício. Então ele colocava o melaço, saía toda a parte líquida por o orifício de baixo e só ficava o açúcar, que eles chamavam de pão, né, de açúcar. Então ele quebrava geralmente essa forma e esses torrões de açúcar eram levados para a Europa, diretamente para Portugal e sim para toda a Europa. E aí esses fragmentos do pão de açúcar ficou disponibilizado dentro da escavação. Então nós temos cerca aí de 400 fragmentos. Aí você tem uma estrutura geral, desde o piso de pedra até o tanque que você está vendo lá embaixo. E aqui onde nós temos um espaço, nós temos também a marca de um segundo tanque, que não dá para ver na foto, mas que foi destruído em algum momento, não pela escavação. Então aqui nós já encontramos 2 tanques. Eu acho que nós vamos ter cerca de 6 tanques em toda essa área. E se tiver realmente essa quantidade expressiva, vai mostrar que teve realmente uma grande plantação de açúcar, teve uma grande movimentação, um grande preparo desses torrões de açúcar que eram levados para Portugal. E vale ressaltar, Augusto, que nós estamos numa escavação superficial, que pela história realmente foi a última ocupação do local, foi o engenho do Jerônimo Leitão. Antes disso teve o Porto das Naus, que de acordo com o historiador Marcos Braga, está datado em 1520. Primeiro foi o Bacharel de Cananéia, que utilizou a área, depois, claro, Martim
Afonso de Souza, com a chegada dele. Então a ideia, teoricamente, se nós formos falar da arqueologia, nós vamos encontrar os restos do Porto das Naus numa parte mais inferior, né? Então nós estamos escavando a parte superficial, não vamos, claro, tirar nenhuma dessas estruturas. Os locais onde que nós não vamos encontrar essas estruturas, estiver simplesmente no solo, nós vamos abaixar a escavação para ver se chega nas ruínas do Porto das Naus, nos vestígios do Porto das Naus. E depois nós vamos partir também para a arqueologia subaquática, porque nós sabemos que desde o Bacharel de Cananéia, aquele local foi amplamente utilizado, fortemente utilizado na questão náutica. Seja na chegada de pequenas embarcações, na chegada de naus, na questão até mesmo desse transporte de todo o material, possivelmente vamos encontrar material bélico. Quer dizer, nós temos aí uma infinidade de coisas para ser trabalhada. Como eu falei, só 5%, Augusto, de tudo que nós temos de área lá foi escavada. É um trabalho aí que vai demorar para mais de 10 anos. Vamos montar um sítio escola. Mais de 10 anos, Augusto. Nós estamos pensando em montar um sítio escola. O que é isso? É algo que vem já da Europa, né, que você pode fazer uma escavação. Tem recurso para tudo isso, Manuel? Olha, Augusto, por enquanto estamos sem recurso, né? A Prefeitura de São Vicente está tentando ir atrás de recursos, mas nós estamos trabalhando lá há cerca de 8 meses e até agora não veio esse recurso. Mas não teria ali, Porto das Naus não tinha uma participação com a Codesp? Então, tinha uma participação com a Codesp, mas pelo que eu sei, essa participação não foi para frente, não deu certo. Também tem uma participação da AMA Brasil, que está tentando até fazer esse levantamento de recursos, levantamento de verbas, mas não sei, está difícil, tem algum imbróglio. Eu sei que a Prefeitura está tentando, através de algumas emendas, trazer recursos para o Porto das Naus, mas está complicado. Porque para o telespectador entender, Augusto, existe 2 tipos de arqueologia no Brasil. Ou a arqueologia acadêmica ou a arqueologia de contrato. A arqueologia de acadêmica foi a que veio desde o começo, que era feito pelos pesquisadores, que você tinha recursos do Estado, através de FAPESP, através de CNPq, ou através até da própria USP, Museu Nacional, etc. Depois entrou a arqueologia de contrato, que é essa arqueologia que é feita em empreendimentos. Só que essa arqueologia de contrato, o que acontece? A pessoa já sabe que é obrigado a fazer arqueologia. Então, dentro do orçamento da obra, você já tem a fatia da arqueologia. Então, vai lá, contrata, tem dinheiro, faz a obra. A questão da arqueologia acadêmica já é difícil, porque você não tem uma verba prevista dentro do orçamento. Mas ali poderia até trazer o Ministério do Turismo. Não, é que é o que nós estamos tentando. Né? Vinha a questão de verba turística, porque vai ser um ponto de referência turística. Né? E aí, aqui na Baixada Santista, a primeira prefeitura que trabalhou a arqueologia acadêmica foi a Prefeitura de Curumbutão, inclusive com o Vanderlei. Nós fizemos um primeiro projeto de arqueologia acadêmica, que foi o trabalho do Sambaquis. Então, o Vanderlei, quando estava dentro da Secretaria do Meio Ambiente, junto com o Condepac, que era o presidente era o Wellington Borges, foi a primeira prefeitura a lançar isso, a desenvolver um projeto acadêmico. Depois veio a Prefeitura do Guarujá, né, que também está tentando conseguir verbas aí lá no Rabo do Dragão, que nós temos o Forte, a Ermida, a Armação de Baleia, mas também nós temos uma parceria com a Prefeitura, que nós utilizamos as embarcações da Prefeitura para catalogar o sambaquis, isso está acontecendo, e agora a Prefeitura de São Vicente. Assim, eu tenho que deixar claro que é louvável essa questão da arqueologia acadêmica, porque é uma arqueologia que você faz com calma, você pode trabalhar técnica, você pode explorar todos os recursos que esse meio lhe dá. Então, só que, como não tem uma verba destinada, Augusto, está complicado, mas eu sei que a Prefeitura Municipal de São Vicente vai conseguir trabalhar toda essa questão administrativa, burocrática, não sei como funciona, política, mas eu sei que vai vir essas verbas e com certeza nós vamos encontrar muito mais coisa dentro do Porto das Naus. Vanderlei, boa tarde, obrigado pela participação, fico feliz pelos achados do Manuel, tenho certeza que você também, que você é um entusiasta do trabalho do Manuel Gonzalez. Bom, boa tarde a todos os telespectadores, obrigado pelo convite, a você, Augusto, toda a equipe técnica, a Carlinha, em especial meu amigo Manuel, né? Inclusive a gente já fica feliz, né, de ouvir o andamento dos trabalhos de uma pessoa tão séria, né, tão correta, com toda a formação que tem, né, inclusive formação no exterior. E nós hoje aqui no Brasil estamos vivendo um momento diferenciado, acho que em todas as questões, em todos os segmentos, né? Quando o Manuel fala da história do nosso país, a gente lembra das capitanias hereditárias, né? Aquelas que realmente funcionaram. Mas tem muita coisa aqui na região, como ele muito bem falou, que pode reverter ao turismo, né? Um turismo interessante que o mundo todo dá valor, principalmente a Europa, né? Que já tem isso na sua cultura. Eu acredito que isso vai gerar emprego. Eu, independente das falas gentis, né, sua, Augusto, eu acredito que esse trabalho que o Manuel já faz hoje,
ele já está sensibilizando vários setores, inclusive do próprio governo federal, né? Nós sabemos que o país hoje vive um crescimento muito grande, né? A velocidade, inclusive, de necessidade de mão de obra, de formação, para alguns cargos, né, de perfil que estão mudando. Hoje nós estamos muito forte em serviços, né? E nós estamos deixando aquela industrialização realmente para aquelas grandes empresas, né? Inclusive está tendo uma mudança muito grande e recurso hoje tem. O que falta no nosso país, infelizmente, são projetos. E nesse caso, que o Manuel milita muito bem, acho que os projetos vêm da própria empresa dele, da própria dedicação dele e de outras pessoas que hoje trabalham a arqueologia no Brasil. A arqueologia não era muito conhecida no Brasil, nós somos um país muito novo, né? Nós temos 500 e poucos anos. Então hoje, com essa aplicação dessa técnica, da formação de mão de obra, do trabalho celeiro contratado ou acadêmico, como muito bem falou o Manuel, mas traz para a nossa região a importância histórica que tem para o país, dentro do desenvolvimento que a gente tem econômico, que passou por algumas eras, desde a época do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar, e a nossa região é importante até porque o porto sempre fez a diferença. Cubatão, como muito bem falou o Manuel, também tem, desde a época da banana, né, que era transportada pelo rio, tem uma importância grande, e o sambaquis, como ele muito bem falou, já é hoje um fato consagrado, e as pessoas que têm interesse pela cultura, pela história, inclusive gerando emprego numa outra filosofia de serviço, pode adentrar, né, nesse grupo de pessoas, como o próprio Manuel aqui falou, contatando o teu programa. O teu programa está de parabéns, porque a gente fala de economia, a gente fala de emprego, mas a gente não pode falar da história do país. E o Manuel hoje é, com certeza, uma das pessoas que representa muito bem a nossa região. E nós vamos fazer, sim, Manuel, contato com o Tércio, vamos convidá-lo, né, para participar de programas, ajudar em projetos que, independente da esfera de governo, federal, estadual ou municipal, inclusive os empresários, né, que hoje os promotores, quase que todos, né, aplicam recursos em termos de ajuste de conduta para empreendimentos, para preservar a história e a cultura, principalmente do nosso povo, né, que é um povo que já tem sido muito sofrido, mas que tem que manter as coisas boas, e essa parte da história a gente tem que preservar aqui na nossa região, até para fazer e fomentar trabalhos e serviços que vão gerar com certeza emprego de turismo, de formação, de universidade e outras coisas mais. Agora, Manuel, eu acho que a disponibilidade de recursos para esse trabalho era fundamental, né? Porque, como você falou, você vai ter aí um período de exploração turística, né? Sim, e principalmente, Augusto, né, não só a questão do recurso para arqueologia, você também tem que ter o recurso para a infraestrutura, né? Porque se você vai ter o turismo, então você tem que criar ali locais para estacionamento, local para receber o turista. Você está com encosto. Eu sei, Augusto, eu estou querendo dar risada aqui, não posso. Tira o encosto do Manuel, vai. Para a infraestrutura de refeição, de hospedagem. Sim, de refeição, né? de hospedagem, ter um anfiteatro, ter laboratórios para pesquisa. Então, acho que não envolve só arqueologia. É claro que a arqueologia é a primeira etapa. Porque também, se nós não soubermos o que tem realmente de recurso ali dentro, nós não podemos fazer a questão logística dos prédios, né? Que eu falo que vão ter prédios ali para receber, porque se não tiver, não tem condições. E até um outro problema. É um outro problema. E o próprio Marcos Braga, o historiador que está trabalhando conosco, né, lá da Casa Martim Afonso, eles estão querendo criar, inclusive, um roteiro histórico. Esse roteiro sairia do Porto das Naus. Falou, então, sairia do Porto das Naus até chegar lá na vila, em São Vicente.